Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer ao bondoso Deus por mais um sábado que é chegado e por saber que podemos ainda nos reunir e compartilhar conhecimento. Queremos pedir uma bênção especial sobre cada um de nós e que o Senhor continue conosco e que nós possamos estar com a mente, o coração aberto para entender aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós possamos entender o que os pontos externos podem nos trazer de importante e que são relevantes na nossa dispensação. Nós te pedimos e agradecemos em nome do amor de Jesus. Amém. Bom, o objetivo do estudo de hoje é nos ajudar a compreender, a entender o que está por trás dos princípios das pessoas que defendem o conservadorismo e o que há por trás disso. O objetivo desse estudo é esse. A gente vai trabalhar com o artigo que a tese indicou, que nós lêssemos, que é o artigo do New York Times, e então a gente vai poder entender um pouquinho mais sobre esse artigo e a importância dele. A gente lembra que tem um subtítulo, o título principal é Os Rebeldes Razoáveis, e esse artigo foi postado pelo Ministério, nos grupos, e o subtítulo é Conservadores dizem que abandonamos a razão e a civilidade. O Velho Sul usava a mesma linguagem para defender a escravidão. Esse artigo, ele cita pessoas, a anciã Tess citou duas pessoas relacionadas nesse artigo, e eu gostaria de citar todas as pessoas que esse artigo traz para a gente. Né? Ele começa dizendo que Ben Shapiro, um popular podcaster conservador, pediu aos americanos que eles traçassem uma linha entre os poucos conservadores, segundo as palavras dele, que são supremacistas brancos, e aqueles que, como ele, não o são. E ele diz que quase todos os americanos estão do mesmo lado. Né? Então, ele faz esse pedido, né? E o autor desse artigo, ele, como também explicou a anciã Tess, ele cresceu com os conservadores, as pessoas que ele pedia ajuda eram conservadores depois depois que ele já estava adulto. Quando ele precisava de ajuda, essas pessoas eram pessoas conservadoras que ele buscava. Ele estava vivendo nesse meio desde criança. E a casa dele ficava a 30 minutos da cidade onde aconteceu a Guerra Civil, né? Onde começou a Guerra Civil. E ele estudou muito sobre Lincoln, ele passou a infância lendo também as cartas dos soldados, né? E os diários de guerra e as cartas. E ele também ficou mais focado, o que ele mais estudou foi os discursos de Lincoln, mas também os discursos dos opositores a ele. Então, ele cita que nem todos se identificam como direita, esse é o primeiro ponto. Então,
Nem todos se identificam como de direita. Normalmente, eles não gostam de Trump. Eles dizem que eles estão sendo empurrados para a direita. Um outro ponto. E eles dizem também que eles são empurrados e eles estão sendo levados a defender os direitos dos conservadores. Dando para ver bem aqui. Então, essas pessoas, que são pessoas da direita, são... Nesse artigo, ele se refere a pessoas específicas, né? Essas pessoas são Ben Shapiro, David Harvey, Amy Watts, Jordan Peterson, Barry Weiss, Christina Summers, e Bright Easton Ellis, e Sam Harris. Uma coisa interessante sobre essas pessoas essas pessoas são pessoas que têm a sua importância, né, na posição que elas ocupam. Então, Ben Shapiro, ele é advogado e ele é um podcast, ele é muito popular e ele é conservador. Então, vou colocar aqui
Ele fala muito em público. Dave Rubin é um comentarista de rádio. M é jurista. Jordan é um acadêmico canadense que vive alertando sobre políticas de identidade. Weiss, ela é uma colunista do New York Times. A Cristina, ela é uma estudiosa do American Enterprise Instituto, e ela se autodenomina uma feminista que denuncia os excessos do movimento feminista. O Ellis, ele é um romancista, e o Sam é um podcast. Eles alegam que eles acreditam que assuntos importantes foram desnecessariamente excluídos das discussões políticas. Quais são as principais preocupações desse grupo, dessa facção? Eles sempre estão alegando que estão lutando pela causa da liberdade de expressão, e diversidade de pensamento. Quem lê o artigo vai identificar a forma como essas pessoas
se pronunciam, né? E a Waze, por exemplo, ela diz que eles são exploradores ideológicos, renegados, e que eles se aventuram em territórios perigosos. Apesar da indignação e escárnio dirigidos em seu caminho por porteiros sociais arrogantes. Essa é uma frase da Barry Weiss, que é a colunista do New York Times. Esse autor, ele, por conviver com esse conservadorismo e estar tão inserido nele, ele começou a ter a sensação de que ele estava tendo um déjà vu, que ele estava tendo a sensação de que ele já havia visto aquela mesma história antes. E ele ficou maravilhado quando ele ouviu Ben Shapiro, quando ele assistiu ao Jordan Peterson, ou quando ele supostamente leu a revista, uma revista heterodoxa, eu acho que é isso, uma revista online chamada Twilight, se eu não me engano. Então, ele se lembrou, ele entendeu o que estava acontecendo. Então, a primeira batalha, que é a batalha de Bull Run, que seria essa batalha na cidade dele, que também era conhecida como Batalha de Manassas, na Virgínia. Ela foi a primeira grande batalha da Guerra Civil. Então, ele conviveu com tudo isso. E, como eu disse, ele havia estudado a respeito. Os conselheiros que ele tinha eram pessoas ligadas a esse conservadorismo. E essa guerra, ela foi travada em 21 de julho de 1861. Eles falam Guerra de Manassas, mas ela era próximo de Manassas, nesses 30 minutos que eu falei, que era onde ele morava. Então, pensando em tudo isso, pensando nesses debates, olhando com um olhar crítico, ele finalmente entendeu por que ele tinha essa sensação. E ele entendeu que essas pessoas que ele cita, elas usavam a mesma forma, né, as mesmas palavras, e ele diz aqui de forma exata, os mesmos argumentos exatos, né, em apoio ao sul escravista. Eram os mesmos argumentos. E aí ele diz que, quando criança, ele seguia John Calhoun e Alexander Stephens. São as duas pessoas que ele diz que ele seguia, as pessoas principais que ele seguia quando ele era criança. E aí eu fui olhar quem eram essas pessoas, né? O John, ele era um político e filósofo, né, da Carolina do Sul,
tá? E ele era conhecido pela defesa à escravidão. Ele era um defensor da escravidão. E Alexander Stephens, ele era um graduado da Universidade da Geórgia, mas ele foi também, era um democrata, mas ele foi também vice-presidente. Ele foi vice-presidente da Confederação em 1861. E no mesmo ano ele fez um discurso, que foi o discurso mais famoso, onde ele afirma que o negro não é igual ao homem branco. A escravidão, subordinação à raça superior é sua condição normal e natural. Ele foi governador da Geórgia também. E eu quero entrar um pouquinho no discurso de Alexander Stephens, que o título é Pedra Angular. E é assim chamado, por que pedra angular? Porque essa palavra, ela descreve, segundo ele, a grande verdade, né? Da supremacia branca. E a subordinação sobre a qual a secessão e a confederação foram baseados. Então, os alicerces estão lançados. Isso aqui é parte do discurso dele. Ele diz, os alicerces estão lançados, sua pedra angular repousa sobre a grande verdade de que o negro não é igual ao homem branco, que a escravidão, subordinação à raça superior é sua condição natural e normal. Este nosso governo é o primeiro na história do mundo baseado nesta grande verdade física, fisiológica e moral. E ele continua. Essa verdade tem sido lenta no processo e seu desenvolvimento, como todas as outras verdades, nos vários departamentos da ciência. A pedra angular a que ele se refere, ele está usando Salmos 118, 22, que se refere à pedra angular, né? E ele está querendo dizer que, porque Salmo 118, 22 diz, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. E ele usou esse versículo. Ele argumentou que as leis divinas consignadas afro-americanas à escravidão como um substrato da sociedade. Os escravos afro-americanos são um substrato da sociedade branca, ele dizia. Nossa confederação é baseada em princípios em estrita conformidade com essas leis. Essas pedras rejeitadas pelos primeiros construtores torna-se a pedra angular do nosso edifício. Segundo Stephens, no discurso dele, ele queria... ele traz no discurso a divergência sobre a escravidão de afro-americanos, né? E a causa da secessão, da Guerra Civil imediata. Ele traz a existência dos afro-americanos como o motivo da guerra. Então, continuando, ele diz, a nova Constituição pôs de lado para sempre todos as inquietantes relativas à nossa instituição peculiar. A escravidão africana existe entre nós.
a condição adequada do negro em nossa forma de civilização, essa foi a imediata causa, como eu citei antes, da ruptura tardia da Revolução atual, que ele está se referindo à Guerra Civil. Ele cita Thomas Jefferson, e ele diz: Jefferson havia antecipado isso como a rocha sobre a qual a velha União se dividiria. Mas essas declarações claras não eram a norma. A Ancien Thèse também citou sobre isso. Eles não falavam mal dos escravos, né? Eles não defendiam abertamente a escravidão, mas o que ele seguia, que era o Alexander Stephens, ele era categórico na defesa da escravidão. Então, essas declarações não eram a norma, né? E eles, os retóricos pró-escravidão, eles pouco falavam da escravidão, né? Eles geralmente eles citavam que eles estavam em defesa da liberdade de opressão e da civilidade. Então, essa linha de argumentação, ela é predominante dos sulistas. E eles se baseavam no fato de que os sulistas, eles eram os guardiões de uma fé antiga e os renegados à razão. Eles se consideravam mártires, e a gente sabe porque a Ancien Thèse citou isso, por causa da dedicação deles aos fatos, à razão e ao discurso civil. Pode parecer estranho, né, que a facção pró-escravidão dos Estados Unidos se autodenominasse a guardiã da liberdade e dos direitos das minorias. E isso ainda assim aconteceu. Num estudo profundo, a retórica sulista anterior à guerra, Patricia Roberts Miller, uma professora retórica da Universidade do Texas, ela caracteriza a história que os escritores pró-escravidão estavam, naquele período, eles queriam contar o que eles queriam era fazer uma representação como Davi resistindo a Golias. O que eles enfatizavam mais? O que eles enfatizavam nos seus princípios, seus discursos? Fatos, verdades, ciência e natureza. Era isso que eles enfatizavam. Eles faziam isso dessa forma retórica muito mais do que o Norte fazia, né? Como eles repreendiam seus adversários? Eles alegavam que esses adversários eram idealistas românticos que ignoravam experiências de séculos. Agora a gente vai falar um pouquinho de Josiah Nott. Ele é citado no artigo e ele é um cirurgião
que expôs a suposta ciência por trás da inferioridade negra, né? Esse médico, ele sustentou que as questões da escravidão deveriam ser deixadas abertas a uma investigação justa e honesta, e feitas para resistir ou cair de acordo com os fatos nesse assunto. E ele fazia uma afirmação, que eram os que realmente pensavam no interesse dos negros. Ele dizia isso. E ele dizia que, graças ao seu entendimento mais realista da biologia humana, isso provava que ele mais pensava nos negros. O que esse médico tentou fazer? Ele pegou vários crânios de macacos, de brancos e de negros, e ele, de acordo com o tamanho desse crânio, ele dizia se ele era inferior ou se ele não era inferior. Não tem embasamento científico nenhum, tá? Isso não é, a ciência não sustenta isso, mas ele tentou a vida inteira trazer essa prova, né? E ele diz que ele tinha essa prova. Ele diz que ninguém estaria, na verdade, John Wilkes, que foi o assassino de Lincoln, diz que ninguém estaria disposto a fazer mais pela raça negra do que eu. A gente está vendo aqui isso, muito bom, Pedro. A gente está vendo aqui, obrigada. A gente está vendo aqui que os argumentos são os mesmos, tá? Entre eles. Eles não dizem que a raça negra, que eles odeiam a raça negra. Ele diz que ninguém fez mais pelos negros do que eles, que realmente eles pensam no interesse dos negros. Obrigada, Lara. Eles amavam a hipérbole. Os eventos, eu vou dar uns exemplos aqui de hipérbole e depois eu vou explicar. Os eventos foram os espetáculos mais extraordinários. Eu tô no artigo agora. Jamais desafiaram a atenção do mundo civilizado, alarmantes demais, e ameaçaram destruir tudo que é valioso e belo nas instituições de nosso país. Isso aqui são frases sustentadas por eles, né? E por toda parte eles usavam essa hipérbole, essa forma de fala para, na verdade, como uma forma também de se opor à extensão da escravidão no território deles. Então, a posição de Lincoln levaria inexoravelmente à miscigenação. Então, a coisa mais importante a saber sobre eles é que eles se identificam como não opressores. Não opressores. Mas como oprimidos. É assim que eles se identificam. É assim que eles se veem, que eles dizem que são. Então, eles foram levados ao sentimento, eles dizem, né, que o fato deles se embasarem, embasar suas defesas em ideias livres, que eles são levados ao isolamento, à vergonha, eles são humilhados, que eles podiam exercer os direitos de todo homem pensante, e por causa de exercer esse direito, eles são oprimidos.
por quem não está do lado deles. E Alexander Sims, ele diz: o verdadeiro problema da América era a maneira como os sulistas foram obrigados a sofrer com os desprezos e fanatismos de pretendentes ignorantes e perversos à filantropia. A reclamação de John Booth, antes de atirar em Lincoln, não era que ele não poderia mais praticar a escravidão, isso também foi citado pela anciã, mas era que, em vez disso, ele não podia mais, não se sentia-se mais confortável para expressar seus sentimentos, seus pensamentos sobre a escravidão livremente em boa companhia, né? E eu vou adiantar um pouquinho, eu quero explicar o que é hipérbole. Hipérbole é uma figura, deixa eu escrever aqui o que é a palavra. Hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem que é classificada como uma figura de pensamento. Ela consiste em exagerar uma ideia com a finalidade de expressar, de tornar ela mais expressiva, na verdade. É um exagero intencional na expressão. Isso é a hipérbole. A gramática ela é um conjunto de regras que estabelece esse determinado uso da língua e é denominado uma norma culta ou língua padrão. Essas normas nem sempre são obedecidas pelo falante, que muitas vezes dele se desvia com a finalidade de reforçar a mensagem, construindo uma mensagem nova e original. Construindo uma mensagem nova e original. A hipérbole é uma dessas formas dentro da gramática, com a finalidade de engrandecer ou diminuir exageradamente a verdade dos fatos. Então, a finalidade dela é engrandecer ou diminuir a verdade dos fatos. Isso é certo. Se a gente olhar os discursos deles, a gente vai ver que a hipérbole é uma constante, é algo totalmente comum nas suas falas, né? E aí, a gente vai entrar agora numa comparação e contraste. A gente está falando do uso da retórica da Guerra Civil Americana, tá? Como o argumento atual, repetindo as mesmas falas dos sulistas, tá? Que eram defensores da escravidão, hoje, nos tempos de hoje. Então, a gente vai fazer uma comparação, e é trazido nesse artigo, ele pega os nomes e ele vai fazendo a comparação. Por exemplo, David Hubble, ele fala que ele diz que, olha como tem hipérbole, gente. Ele diz o seguinte, se você tiver alguma centelha de individualismo e se você tiver algo sobre você que seja interessante
ou diferente, eles, a esquerda, virão para destruir isso. Essa é uma frase de David Hubble. Agora a gente vai ver uma frase no jornal Pró-Sul. As intenções dos abolicionistas é explorar o homem branco do Sul. Desculpa. As intenções dos abolicionistas é expulsar o homem branco do Sul. E aí ele traz uma outra. Ele traz atual. Barry Weiss, que é a colunista do The New York. Ela afirma que as fronteiras de discursos públicos tornaram-se tão proibidas a ponto de tornar impossíveis discussões francas sobre qualquer coisa remotamente controversa. Lembra que ela usa um remotamente, um pouquinho controversa, já não pode mais ter o discurso. E ela diz que intelectuais perfeitamente razoáveis estão sendo regularmente rotulados erroneamente, com todos os epítetos de fim de carreira. Epíteto é quando dá um adjetivo, um apelido, um nome que se relacione com aquela pessoa. Aí a gente vai lá para Josiah Nott, que diz: homens científicos que foram usados o suficiente para falar a verdade foram perseguidos. Agora ele entra com Ben Shapiro, que atribuiu a raiva da direita à insensata provocação da esquerda. E aí, Ben Shapiro ele tem uma tática, ele é muito esperto, então ele coloca: como você acha que as pessoas vão reagir? Não é o Sul. Ele fala isso, né? E aí ele pega outra pessoa, Brit Ellis, que é o romancista. Ele diz, ele reclama que a esquerda está sempre irracionalmente irritada com as coisas, Serve a eles lembretes constantes das suas falhas, e espera silêncio e submissão. Ele diz que a esquerda está sempre lembrando a eles das suas constantes falhas e espera deles silêncio e submissão. Total, ele diz. Hipérbole. Eu ouço tá. E agora, da escravidão, da época da Guerra Civil. Eles advertiram que os abolicionistas tramaram uma ruptura dessa fraternidade de sentimento na América. Uma fraternidade de sentimento, a ruptura. Foi isso que os abolicionistas causaram. E aí, o próprio autor do artigo diz: as fronteiras do discurso público na América são realmente tão proibidas que nenhuma opinião fora da ortodoxia de esquerda pode ser expressa? Claro que não. Nos últimos 10 anos, a Fox News ultrapassou a CNN como a rede de notícias a cabo mais assistida da América. No dia em que o conselheiro especial Robert S. Miller III divulgou seu relatório sobre a interferência russa na eleição presidencial de 2016, os artigos online da Fox News acumularam mais reações e compartilhamentos no Facebook do que
todas as histórias, aí cita 3 jornais, e combinados juntos. Ultrapassou os 3 jornais combinados juntos, né? E aí ele completa: os conservadores, eles controlam a presidência, o Senado e a Suprema Corte. Isso também foi citado pela anciã. É verdade que é o fim da carreira da direita razoável? Claro que não. Ben Shapiro foi o best-seller do New York Times. O livro dele foi o número 1. Ele cita David Rubin como ele tem mais de 1 milhão de assinantes, né, no YouTube. Isso no ano passado. Isso está dizendo respeito a 2018, porque esse artigo é de 2019. Ele foi objeto de admirável perfil de 4.000 palavras numa revista famosa. Então, eles não estão caindo, eles estão crescendo. Então, o que acontece é que Abraham Lincoln ele entendeu isso. Esse raciocínio anterior à guerra era mais perigoso do que as defesas da direita, as defesas diretas à escravidão. Ele temia que, afirmando defender a liberdade, a razão, a civilidade, e se enquadrando como vítimas sitiadas, os pensadores pró-sul pudessem convocar novos guerreiros que pensavam estar lutando por algo fundamentalmente americano, mesmo que desconfiassem da própria escravidão. Quanto tempo eu tenho? E foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu quero falar um pouquinho, porque eu tenho pouco tempo agora, de Ben Shapiro. Ben Shapiro, ele é muito controverso também, né? Ele é um judeu ortodoxo, como eu disse, mas ele faz parte de uma instituição essa instituição tem um blog, tem vários blogs, inclusive ela é famosa porque é uma coisa muito grande, e ela foi criada por uma dessas pessoas que é David Holtz. Ele é o fundador dessa instituição, e eles têm vários blogs, e uma das pessoas que fazem parte dessa instituição é Ben Shapiro. E eles têm um dos blogs que se chama Jihad Watch. Jihad Watch. Esse blog, ele é próprio para incitar o ódio ao Hamas. Ele é um blog islamofóbico. Ele é considerado um blog islamofóbico. E instituições como a Liga Antidifamação escreveu que essa instituição, e ela é uma universidade também, é um projeto que promove visão anti-muçulmanas e organiza eventos com ativistas anti-muçulmanos, né? Uma outra instituição descreveu esse centro como uma organização de extrema-direita e um grupo de ódio anti-muçulmano. Eu fui ver um pouco sobre a vida de Ben Shapiro, e ele simplesmente ele tem problemas com a LGBTQI a mais. Ele tem problema
Em 2010, ele argumentou que a homossexualidade não deveria ter sido removida do DSM. O DSM é um manual de diagnóstico que é um manual diagnóstico estatístico que ele está ligado a transtornos mentais. Manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Então, antigamente, até pouco tempo, o homossexualismo ele era ligado ao DSM. Muitas pessoas, inclusive brasileiros, lutaram para provar que isso estava errado. E isso foi tirado. E ele diz por quê? Olha a estratégia dele, a tática dele. Ele diz que é porque os homossexuais eles têm mais altas taxas de depressão do que os heterossexuais, né? E porque eles não se reproduzem. Então, essa é a visão de Ben Shapiro. Ele é contra o aborto, né? Ele disse que o aborto ele não deveria ser aprovado nem em incesto, em caso de incesto, estupro, tampouco incesto, estupro e acho que esses dois. E ele diz também que quem pratica o aborto é assassina. As pessoas que praticam aborto são assassinos. Que os médicos que fazem aborto deveriam ser julgados e punidos. Então, essa é a visão de Ben Shapiro, né? Em 2002, ele escreveu: eu estou ficando realmente enjoado de pessoas que reclamam de baixas civis. Quando vejo nos jornais que civis do Afeganistão ou na Cisjordânia foram mortos por tropas americanas ou israelenses, realmente eu não me importo, né? Uma coisa que Ben Shapiro tem de interessante é que ele costuma se retratar, até demais. Ele fala essas coisas e depois, anos depois, ele se retrata. E ele diz: o que eu falei era idiota, o que eu falei era um lixo. E ele usa no argumento dele hoje que as pessoas só querem falar o que aconteceu, que a esquerda só quer mostrar o que ele fez no passado, que ele já se retratou, né? Ele não fala dessa forma, mas ele deixa como se a injustiça de estar cobrando uma coisa que já passou, que ele pediu desculpas, né? Eu acho que vocês se lembram que em 2018 aconteceu um atentado numa mesquita, a mesquita de Quebec. Acredito que vocês se lembrem, o assassino era Alexandre Bissonnette. E foi descoberto que ele fez 93 vezes no mesmo mês, no mês anterior, ele fez 93 visitas ao Twitter de Ben Shapiro, né? Ele tratou, obviamente, de condenar o que ele fez, fala coisas ruins desse atirador, mas ele, um mês, por 93 vezes, ele seguiu Ben Shapiro, ele foi no Twitter de Ben Shapiro. The New York Times descreve as opiniões de Shapiro como extremamente conservadoras. O The New York Times também falou que Shapiro e as pessoas que o seguem, todos dessa linha de conservadorismo, usam, olha isso, usam os mesmos argumentos dos sulistas escravagistas do passado. E o que ele responde nisso, num podcast ao vivo? Ele diz: uau, eu não sou isso.
como eles falam isso da gente, né? Ele fala, o crime daquela época era ter escravos, era estuprar os escravos, era bater nos escravos. Esse era o crime da época. Então, ele quer dizer, eu não tenho escravos. E ele usa a hipérbole como nunca. Então, o que a Tess diz é que ela vê que Lincoln ele teria... ele teve que lutar mais pelo povo do norte do que pelo sul. E quase diariamente, esse autor lê alguma figura apelando para o raciocínio anterior à Guerra Civil, a essa retórica da Guerra Civil. Muitos críticos notaram as vantagens táticas desse soar que eles usam hipérbole, que é o indignado, normalmente certo, né? Enfatizar a condição de que são pensadores renegados para defender a política de direita. Mas de que forma? Com leis de migração muito mais restritivas ou um preconceito institucionalizado contra muçulmanos, eles são racistas, eles são homofóbicos, né? E uma coisa que eu achei interessante, que a anciã Tess também abordou no vídeo, na aula que ela deu, é que há uma citação de uma dessas pessoas que diz que se os homens brancos pudessem estar trabalhando naquele campo exaustivo de arroz, eles estariam, mas que essa não era a Constituição, para eles não era essa, e a Constituição do negro já estava certa para o negro, né? O atirador de Lincoln, ele diz que ele era um dos maiores defensores de escravos, né? E ele nunca teve escravos, mas o discurso dele é totalmente ele não fala mal dos escravos, ele não diz que ele nem gostaria de ter escravos, mas eles eram defensores da escravidão. Ben Shapiro é um apoiador de Trump, e ele diz que o Trump não é a causa, ele não é a causa do problema, ele é o sintoma. E ele diz que eu não acho que isso começou, que todo o caos dos Estados Unidos começou em novembro de 2016. Ele está se referindo às eleições, né? Ele fala que Trump ele aconteceu por uma razão, e foram várias pessoas que estavam chateadas, porque ele usa uma palavra feia, e falaram por anos, né? Tentaram falar por anos, e acabou que ele veio falar por elas. Então, o que ele diz aqui, usando a hipérbole, entre aspas, sua opinião não importa. É o que ele diz que a esquerda diz para eles. Sua opinião não importa. Ninguém liga para você. Você está fora. Você está fora desse sistema. Você não tem direito a participar de discussão. Isso é uma frase dele. E ele diz que Trump voltou por causa disso. Ele foi o sintoma, né? Não a causa. E
Ele diz que Trump é resultado de pessoas se sentindo encurraladas. E o resultado disso é que ele explode em muitas coisas. Ele diz que todo mundo se identificou, que a política americana se identificou com Donald Trump, com isso, né? Com a forma dele. Que ele também não aceita tudo que ele totalmente como ele faz, mas que ele votaria nele, porque ele não tinha votado nele ainda, mas numa nova eleição ele votaria. Eu queria terminar só falando uma coisa. O autor diz o seguinte: no corpo humano, os vírus usam as conchas das células imunológicas para enganar outras células, fazendo com que elas as deixem entrar. Princípios como liberdade e igualdade têm funcionado ao longo do tempo como um sistema imunológico americano, evitando doenças. Mas eles também podem ser cooptados. Como há mais de 150 anos, ideias como liberdade de expressão, diversidade e respeito agora estão sendo usadas para transformar oponentes do conservadorismo em hospedeiros indefesos, transmitindo suas ideias. É interessante que eles têm espaço, eles têm lugar de fala. As pessoas que trazem essas pessoas para esses debates ou para que elas falem, como o Ben Shapiro, que tem seu próprio podcast, e é muito convidado para falar, as pessoas que os convidam estão interessadas no que eles têm para trazer, para dizer, né? E para terminar, eu tenho uma pergunta, né? Quais são os testes para a nossa dispensação? Se alguém puder responder. A anciã cita muito. Quais são os testes para a nossa dispensação? Teoria da conspiração, sexismo, homofobia, racismo. Os testes para a nossa dispensação são... Ela fala muito bem disso. Teorias de conspiração. O que ela diz que a teoria de conspiração é? Ela é a base. A teoria de conspiração é a base. Sim. E nós temos também racismo e sexismo. Quais são os métodos que a gente usa para descobrir isso que a gente usou? Parábolas. Parábolas. Linha sobre linha. O que mais? Comparar e contrastar.
externo e interno, ou interno e externo. Dentro de tudo que a gente viu aqui, qual foi a primeira coisa que a gente pode identificar? Qual é a primeira coisa que a gente pode identificar dentro do que a gente viu aqui? Então, vamos fazer um resumo. A gente começou falando do artigo que a Ancien Tess cita no estudo o modelo do Rei do Sul. Então, nesse artigo, nesse estudo, ela cita esse artigo, tá? A gente passou por esse artigo vendo como essas pessoas pensam. Depois, a gente viu que as pessoas que fazem parte disso são pessoas que têm o seu poder no espaço em que ocupam, tá? Elas são pessoas que têm visão, elas têm visibilidade onde elas estão, e têm espaço de fala. E a gente viu mais ou menos um pouquinho sobre cada um deles. Eu foquei mais em Ben Shapiro e a gente viu um pouquinho sobre David Hubby, enfim, mas foquei mais em Ben Shapiro. Essas pessoas são conservadores e alegam que eles defendem a liberdade de expressão e a diversidade de pensamento, né? A gente viu que o autor desse artigo, ele seguia essas duas pessoas que eram políticos, né? John Calhoun e Alexander Stephens. A gente viu um pouco sobre Alexander Stephens, que era um defensor da escravidão, tanto quanto John, mas ele era declarado. E a gente viu que esse ser aberto e declarado não é uma coisa comum entre eles, tanto na retórica da Guerra Civil quanto agora. Eles enfatizam fatos, verdades, ciência e natureza. Tem que estar entre aspas mesmo, né? Não teria outra forma. E essas pessoas, eles não se consideram como opressores, eles se consideram oprimidos. Então, a gente viu que eles usam nas suas falas a hipérbole, que é a forma de engrandecer ou diminuir a verdade dos fatos. Para quê? Para trazer ênfase, né? Tanto com algo que seja verdadeiro, como algo que não seja verdadeiro. E a gente viu que ele faz uma comparação perfeita entre essas pessoas e os sulistas da Guerra Civil. E ele vê que é o que tira o déjà vu dele, que faz ele entender que eles fazem a mesma coisa, é exato. Eles usam a mesma forma e, às vezes, a maioria das vezes, as mesmas palavras. A gente viu que o Ben Shapiro, ele faz parte de uma instituição que tem um blog que se chama Jihad Watch, e esse blog, ele incita o ódio aos muçulmanos, né? E a gente viu uma declaração dele também, que diz que a morte de civis no Afeganistão ou pelos americanos, que ele não se importava por isso, pela morte dessas pessoas. Depois ele se retrata, porque essa é uma parte interessante que Ben Shapiro tem, tá? E ele também ganha com isso. E aí a gente viu, a gente relembrou que a Ancien Tess traz para a gente quais são os testes para a nossa dispensação. Que é teorias de conspiração como base, racismo e sexismo. E aí eu finalizo dizendo o seguinte: o que essas pessoas trazem, usando a hipérbole e usando essa retórica da secessão dos Estados Unidos, usando as mesmas frases do Sul, é
teoria de conspiração. Se a gente lê todo esse artigo, a gente vê que eles misturam, eles são sutis e eles misturam verdade com mentira. Muito. Então, eles trazem a teoria de conspiração. Todas essas pessoas são racistas e sexistas. Ben Shapiro tem a cara de falar que ele não é um supremacista branco, mas é. O que eles defendem é isso. Mas o interessante é que tudo nos levou exatamente para os testes da nossa dispensação e que o início, quando eu falo que o que eu quero trazer para a gente é entender o que tem por trás desses princípios, é isso. É para a gente saber quem a gente segue, quem são essas pessoas. E isso acontece em todos os lugares. O Brasil não é diferente. Isso não é só um fato americano. O Brasil não é diferente. A hipérbole é usada aqui como água. Então, é para a gente ficar atento que as teorias de conspiração e essa desigualdade, ela existe e ela é clara, mas só para quem realmente buscar entender o que tem externo que está sendo trazido para a gente pela anciã. Alguém quer fazer algum comentário, fazer uma pergunta? Eu acho que vale a pena ressaltar que todo esse discurso é sempre usado por essas pessoas que se dizem não da direita, mas que traz todo o histórico de apoio, que é totalmente da direita, mas sempre com a desculpa de eles terem sido ressarçados, deles terem sido reprimidos. Eles usam sempre como pela liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão... então agora eu não posso mais falar o que eu penso, não posso ter uma opinião diferente, e a gente convive muito com isso aqui no Brasil, que qualquer opinião diferente já é taxada. Diferente em que ponto? Se o entendimento é mais para a igualdade verdadeiramente, você é taxado de esquerda. Se o entendimento é mais para a direita, eles taxam como eles estão sendo discriminados. Eu não posso mais falar, porque quando eu falo, né, e com essa eloquência do falar, com essa retórica, com essa boa forma de comunicar, isso vai entrando cada dia nos lares, vai entrando nas escolas, nos nossos convívios, nos trabalhos. Isso vai entrando cada vez de forma mais forte, ocupando mais espaço. Uhum. E a tendência maior de quando a gente percebe essa hipérbole, né, esse exagero na expressão, é de nós nos calarmos. Então, invertem-se os papéis. Então, eu só queria ressaltar essa coisa de que é usado essa desculpa da liberdade de expressão. Amém, amém. Muito obrigada pela contribuição. No passado, isso aconteceu com o Norte, né? O Norte, ele queria defender o Sul. Ele queria defender o Sul, porque o Sul colocou no jornal que o Norte tinha a obrigação de provar, hipérbole sempre, de provar que eles não eram os fanáticos que estavam contra eles. Então, eles deveriam defendê-los contra os fanáticos, ou seja, tinha que existir um grupo que eles falavam, e dessa forma... trouxe muito trabalho para Lincoln, para Abraham Lincoln, né? Porque ele entendeu isso, então ele teve que lutar muito contra isso.
Então, eu te agradeço, de verdade. Muito obrigada. E o fato de que esse tipo de comportamento pode fazer as pessoas se calarem. Agora, eu queria terminar só com um ponto. Nós devemos saber quais as fontes de informação nós seguimos. Nós devemos estar atentos a isso. Nós devemos estudar as pessoas que a gente segue, né? Ou, mesmo que seja uma pessoa como o Ben Shapiro, a gente precisa conhecer qual a forma de trabalho dele, né? Que tipo de argumento ele usa, porque a gente também vai precisar aprender a lidar com isso, né? A gente também tem que ter argumento para isso, né? Para não aceitar a forma que ele traz, né? Diminuindo sempre e sempre esquerda, porque quem não faz, quem não é direita é esquerda, né? Então é uma polarização extrema, eles são assim, né? E ele teve uma entrevista com uma jornalista nos Estados Unidos, e durante a entrevista ele a chamou de senhor, né? Ela falou: você não entende nada de biologia, menino. E ele falou: o que o senhor disse, né? O senhor entende biologia? E aí ela se ofendeu. Então ele foi justificar isso. Ele disse: eu realmente provoquei porque ele diz isso. E olha o que ele usa de tática. Ele disse: como eu posso? Ele é um homem, né? Ele tem a voz mais grossa que a minha, e eu ali do lado o chamei de senhor. Não foi, entende? Então a gente tem que estar muito, eles são sutis, eles se passam por bondosos, mas eles têm intenções muito fortes por trás disso. E a gente não pode esquecer que a Tess disse que essas pessoas são mais perigosas, e Ben Shapiro, ela cita muito fortemente, que Steve Bannon, né? Alguém mais quer falar? Senão, a gente pode terminar com uma oração. Vamos orar? Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer ao bondoso Deus por tudo que o Senhor trouxe para nós de metodologia até hoje, formas da gente compreender, da gente estar atentos ao que está ao nosso redor. Estamos num tempo final e nós somos agradecidos ao bondoso Deus por o Senhor nos ter trago os acontecimentos externos para abrir os nossos olhos, que estão tão presentes quanto os internos na nossa história, na nossa dispensação. Que nós possamos ser estudiosos daquilo que é trazido para nós, como a anciã Tess sempre está postando artigos e nos vídeos, que nós possamos ser estudantes, para que nós também estejamos enchendo a nossa mente das informações necessárias para que nós também possamos saber nos defender e proteger nossos irmãos. Bondoso Deus, nós queremos agradecer por esse estudo, pedir que o Senhor continue conosco neste dia de sábado e que o Senhor abençoe a todas as pessoas desse movimento. Que o Senhor possa estar com todas as pessoas que estão em conflito, precisando de Ti, que estão se sentindo necessitados, Senhor, da Tua presença. Nós te agradecemos e pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.